Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Victor Mota e hoje eu vou apresentar o pôster intitulado Os efeitos do treinamento resistido com e sem restrição de fluxo sanguíneo na variabilidade da frequência cardíaca em pacientes com doença renal crônica. Bem, sabe-se que pacientes com doença renal crônica são extremamente propensos a doenças cardiovasculares secundárias a anormalidades na função cardíaca autonômica. E, por mais que o treinamento aeróbio apresente uma melhora no equilíbrio autonômico destes pacientes, os efeitos cardioprotetores do treinamento resistido com e sem restrição de fluxo sanguíneo ainda não estão elucidados na literatura. Sendo assim, o nosso objetivo foi comparar os efeitos do treinamento resistido e do treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo na variabilidade da frequência cardíaca de pacientes com doença renal crônica. Esse estudo ele ocorreu com pacientes com doença renal crônica que foram randomizados em 3 grupos, sendo eles o grupo controle, que não fez nenhuma atividade, o grupo treinamento resistido, que realizou o treinamento resistido convencional, e o grupo treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo, que realizou os mesmos exercícios do grupo treinamento resistido, mas com restrição de fluxo sanguíneo nos membros utilizados. O follow-up desses estudos aconteceu durante 6 meses. Então, durante 6 meses, os pacientes treinavam e, durante esse período, foi registrada a variabilidade da frequência cardíaca com um polar RS-800. De acordo com os resultados obtidos, na tabela 1, nós temos os dados baseline e pós-treinamento das variáveis antropométricas e de função renal. Na primeira coluna, nós temos as variáveis analisadas e nas colunas demais, nós temos os grupos treinados e o grupo controle e o valor de P. A primeira variável que apresentou diferença significativa foi o IMC. Houve uma redução do IMC em relação ao controle no momento pós para o grupo treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo. Já em relação à função renal, a taxa de filtração glomerular teve uma redução, mas uma redução mais brusca em relação ao grupo controle, onde caiu de 52,34 para 43,88, algo que não aconteceu tão abruptamente nos grupos treinados, onde os grupos treinamento resistido e treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo, essa queda foi um pouco menor. Então, houve uma diferença em relação ao mesmo grupo, momento pré do mesmo grupo, em ambos os grupos treinados, e uma diferença também em relação ao grupo controle, que apresentou uma redução um pouco mais abrupta. Na tabela 2, nós temos as respostas dos índices de variabilidade da frequência cardíaca nos momentos baseline e pós-treinamento. Também na primeira coluna nós temos as variáveis analisadas, sendo que o primeiro conjunto de variáveis é relacionado ao domínio do tempo e o segundo domínio apresentado é o domínio da frequência. E em seguida nós temos as variáveis, os grupos avaliados. Bem, para o delta dos intervalos RR, houve uma diferença em relação ao momento baseline do controle para os grupos de treinamento resistido sem restrição de fluxo sanguíneo e para o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo. Também apresentou uma redução para os mesmos grupos treinados, para o mesmo momento baseline do controle, em relação agora ao desvio padrão dos intervalos NN no domínio do tempo. E a última variável que apresentou diferença foi a raiz quadrada dos intervalos NN para apenas o grupo de treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo em relação ao momento baseline do controle. Já para o domínio da frequência, a única variável que apresentou diferença significativa foi o delta de muito baixa frequência, da frequência muito baixa, em relação apenas ao grupo de treinamento resistido, comparado-se ao momento pré do controle. E sendo assim, nós concluímos que os dados indicaram que ambos os modelos de treinamento foram eficazes como ferramentas não farmacológicas para melhorar a função autonômica cardíaca de pacientes com doença renal crônica. Muito obrigado.